Quantas vezes você aplicou numa job board e não recebeu nada na tua DM? Quantas vezes você não recebeu um e-mail? Ou pior, nas vezes que recebeu, você fez uma, duas, cinco entrevistas, chegou no final do processo e foi recusado. E ninguém te mandou mensagem. Não somente um feedback, mas também você não sabe agora quanto tempo você gastou fazendo isso, a energia e as pessoas que você deixou de trabalhar com, porque você tinha uma expectativa. Eu costumo dizer que job boards, plataformas de vaga, estão mortas em 2025. Não estou dizendo que não é possível conseguir uma vaga desse jeito, mas existem jeitos muito mais fáceis e que inclusive vou recomendar um para você aqui nesse vídeo. O meu nome é Guilherme Rhodes, tenho 23 anos, hoje eu sou design engineer, trabalho para uma empresa remotamente daqui do Brasil, lá para o Vale do Silício, em São Francisco, e eu praticamente recebo 80% das minhas vagas diretamente na minha DM, eu não preciso correr atrás da empresa. Isso visto que elas correm atrás de mim porque conhecem o meu trabalho. Então, hoje eu vou explicar como conseguir esse perfil e como não precisar mais se matar para fazer um CV, para registrar numa plataforma de vaga, passar todo o seu tempo idealizando uma vaga ideal quando na verdade ela nem existe e nos melhores casos em que elas existem, em um time vai ser bom, produtivo, vai te pagar bem, vai te tratar, respeitar bem. Muitas vezes você não precisa nem de um processo seletivo, que foi, alguns casos aconteceu comigo, foi desse jeito. Então, assim, como essas empresas te encontram? Primeiro de tudo, o Twitter ele é a maior plataforma de texto, a maior rede social de texto que você poderia encontrar hoje em dia. Você simplesmente posta teus pensamentos, isso se torna ideal para dev, porque a gente não é acostumado com foto e inclusive isso é um bônus para você que é front-end. Se você tem algum trabalho artístico ou relacionado ao design, não tenha medo para gravar tudo que você faz. Grave utilizando o seu produto, grave como você está testando alguma coisa em produção, grave e inclusive poste textos, code snippets, tudo que você puder para agregar valor na vida de alguém. Não poste lixo, não poste ruído. Então eu vou até mostrar para você como que foi o meu início nas redes sociais, como que eu não tinha resultado para do nada alguém que conseguiu conquistar a vaga internacionalmente. Eu já cheguei a imigrar para a Holanda, fiquei 13 meses, um ano e um mês morando lá, simplesmente porque eu conheci alguém que me indicou e que eu participei do processo seletivo e que eu passei. Então eu não consideraria esse o maior dos exemplos, mas já é um exemplo que eu não tive que participar de uma job board. Ou se eu apliquei naquela job board, eu já tinha a indicação, então eu já tinha a própria reputação para passar. Então o que eu tô tentando atingir aqui é a pré-seleção. E ela existe em tudo na vida. Ela existe no Instagram, quando você vai conquistar uma mulher, um possível parceiro romântico. Ela existe quando você vai conquistar uma possível vaga. Ela existe quando você está se cadastrando para uma competição que vai ser gravada, um ambiente controlado. Essa pré-seleção, ela sempre existiu. Eu costumo dizer que existe até uma fórmula, que é a fórmula da oportunidade. Inclusive, você vai achar isso documentado em alguns lugares na internet, que seria: oportunidades é igual a talento vezes visibilidade. Então, de novo, oportunidade é igual a talento vezes visibilidade. O que isso quer dizer? Quantos desenvolvedores seniors hoje são incríveis, que você já viu aí alguém que, cara, ele manja muito, mas quando a pessoa, você entra no Instagram, ele não tem, você vai no Twitter, ele não tem, você entra no YouTube, o cara nem, ele não quer saber de status, ele não quer saber de fama, de reputação, ele não quer saber também da própria carreira. Muitas vezes, quando um cara desse é demitido e não houve depoimento, não houve indicação, não houve contatos, ele só era um dev muito bom e fechado, acaba ficando difícil até mesmo para um dev que é sênior de conseguir uma nova vaga no nível de remuneração que ele precisa. Atualmente eu não vejo um bom motivo para você não começar a postar nas redes. E nesse vídeo eu vou explicar o poder do marketing pessoal, como isso quintuplicou, não somente quintuplicou, mas hoje eu ganho 12 vezes mais do que na minha primeira vaga, talvez até mais. E eu preciso te dizer que, cara,
não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser tão simples, mas vai ser mais fácil do que aplicar para job board, disso aí você pode ter certeza. Então, vamos lá, vou trazer aqui os primeiros posts que eu fiz na minha vida no meu Twitter. A gente vai analisar um por um aí como eu comecei, onde eu tô hoje. Deixa eu descer aqui tudo primeiramente. Então, beleza. Como você pode ver, a minha primeira postagem no Twitter foi lá em 2019. Nessa época eu estava trabalhando para Rocket Seed, que é uma empresa que mudou a minha vida. Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei até hoje. Se você está vendo esse vídeo, chances são que você me conheceu através de lá também. Eu gravava vídeos para o YouTube. Tem alguns vídeos ali, inclusive, que já tem mais de 100 mil views. E assim, eu adoro ensinar, mentorar, eu adoro causar um impacto positivo na sua vida e ver você evoluir. Então eu recebia alguns depoimentos do pessoal, né? Eles começaram a me seguir aqui no Twitter. Por que eu criei o Twitter, primeiro de tudo? Você pode ver que eu deletei, né, todos os memes que eu tinha para focar no lado profissional do meu Twitter. Acabou que hoje em dia eu nem tenho perfil de meme. Meu Instagram não tem meme, meu Twitter não tem meme, eu não sou um meme maker, eu só consumo memes eventualmente, acho que pelo Instagram, pelo Discord, eu só recebo isso de vez em nunca de alguns amigos, às vezes eu mando pra eles, mas você pode ver que eu tirei os memes da minha vida. Quando você quer evoluir, você precisa de sacrifícios. Então, em 2019 eu ganhava em média de 4 mil reais. Eu não tinha uma maneira muito boa de escalar o meu salário. Então eu comecei a seguir alguns caras que eram referência para mim e que trabalhavam em projetos que eu admirava. Eu acho que a melhor forma de conseguir o emprego dos teus sonhos é pegando pessoas brilhantes da área. Então, eu uso React, eu uso Node, eu uso JavaScript, TypeScript. Não importa. Independente da tecnologia que você gosta, existem maintainers, pessoas que mantêm o projeto. Ele só existe porque alguém estava lá. Então, você entra aqui nessa barra de pesquisa e coloca o nome da pessoa que mantém o projeto e começa a seguir ele. Sim, do nada. Tua conta tem 0 seguidores. Inclusive, eu deixei de seguir quase todo mundo que era meu amigo naquela época, só porque eu queria crescer, furar a bolha. Até porque isso é importante. Quem você segue é importante. Você é o que você consome. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu queria mudar a minha realidade, então eu tinha que partir de algum lugar. Então aqui eu não sabia que o meu Twitter tomaria a proporção do que ele é hoje, que é um Twitter nichado, pequeno, 5 mil seguidores, mas com pessoas de alto ticket. São pessoas que, hoje eu tenho founders, CEOs, devs, designers extremamente talentosos me seguindo e eles gostam no meu trabalho. Então, assim, você pode ver que no começo eu não postava muita coisa útil. Eu tinha algumas dicas, mas elas não eram direto ao ponto. Então, nesse tweet aqui, por exemplo, eu falei: lembro muito bem, em todas as minhas evoluções recentes houveram um pouco de desconforto. Toda vez que eu desejar algo daqui pra frente, eu vou esperar os mesmos sintomas na caminhada. Então, como você pode ver, eu comecei a postar coisas que eram dicas pro meu passado, pro eu do passado. Uma confusão que o pessoal costuma ter é que o pessoal acaba pensando que é necessário você estar muito na frente de um indivíduo para poder ajudá-lo. Isso não necessariamente é verdade. Só de você estar um passo na frente de alguém já é o suficiente para você gravar um vídeo, para você postar alguma coisa. Só de você estar um passo na frente do seu eu do passado, já existe esse persona de alguém que estava no seu lugar e que ainda está no seu lugar e que você precisa deixar esse teu legado. Eu acho extremamente egoísta, inclusive, você manter tudo para si e engajar em prazeres. E é como eu disse, a fórmula da oportunidade é o seguinte: se você tem 1 milhão de talento, você é um dev senior absurdo, você trabalhou numa empresa por 12 anos e você não tem visibilidade, então as oportunidades são iguais ao talento, que é 1000, vezes visibilidade, que é 0. Então, se você tem 0 de visibilidade, as oportunidades eventualmente se tornam 0 também. Pessoas precisam de pessoas, pessoas ajudam pessoas. Então, esse é o princípio que eu nunca consegui quebrar. É isso. Então eu acabo sempre resonando e voltando para os vídeos por conta desse motivo. Mas vamos lá. Olhando aqui os meus tweets, eu postei aqui: Just join the 100 subscribers on YouTube Club.
Então, o meu canal atingiu 100 inscritos no YouTube. Eu postava tanto no Twitter quanto no YouTube. Eu tinha muitos retweets de coisas que não eram minhas, mas era uma bolha que eu queria furar. O dono aqui o dono do projeto, que era o Michael, ele fez alguma coisa relacionada ao Gatsby na época, que era um framework que eu gostava muito. Eu não furei a bolha de uma forma legal aqui, né? Eu fiz só um retweet. Ele recebeu, inclusive, notificação desse retweet que eu fiz. Ele pode, inclusive, ter me seguido por causa disso. Eu acho que ele não me seguiu. Ou até hoje ele não me segue. Isso é um começo para você furar a bolha. É você se aproximar de quem tá fazendo o que você quer. Então, eu quero uma vaga na Vercel. Eu quero uma vaga ah, pro Google. Eu quero uma vaga no Facebook. Eu quero uma vaga, inclusive aqui no Brasil, uma empresa bem específica, no iFood, por exemplo. Começa a seguir os devs do iFood. Começa a seguir a empresa. Começa a comentar no que eles fazem. Começa a dar retweet. Começa a fazer alguma coisa que interaja minimamente com eles. Falando do meta atual de 2025, eu não acho mais que os retweets são o meta. Eu não diria que são a melhor forma ali, o trend, a melhor forma de você conseguir furar uma bolha. Então vamos passar reto. Você pode ver que eu tentava manter um blog, que eu acho que inclusive ele nem existe mais, que era o guilhermerods.me. Eu lembro que eu copiei totalmente o layout do Felipe Fialho na época, que era um cara que eu admirava muito, né? Eu gostava muito do layout que ele utilizou no blog Gatsby dele. Então eu só comecei a fazer posts, inclusive eu nem entendia de algoritmo de Twitter. Eu não sabia que, por exemplo, se eu colocasse um link, eu teria o meu alcance reduzido, né? Então hoje em dia eu já sei que é melhor você postar uma imagem, vai chamar muito mais atenção. E aí nos retweets aqui, nas respostas, você coloca o link de verdade. Então aqui eu errei completamente, tive pouca visibilidade e tudo mais. Mas eu não desisti não. Então eu falei, chega da série de spams do blog. Eu percebi que algumas coisas floparam e tinha maneiras melhores de fazer isso. Inclusive eu recomendo escrever um blog ou escrever alguma coisa. Nem que você use o Twitter como blog, você não precisa ter um site oficial nem nada. Mas tu precisa do desenvolvimento pessoal e do marketing pessoal. Tá. Então você pode ver que eu repostava meme. Eu não consegui obliterar totalmente os memes naquela época. Eu ainda era quase que um moleque. Então eu precisei. Desculpa que meu olho tá coçando aqui. Eu precisei aprender com os meus erros. Então eu flopei bastante até chegar em um momento em que as minhas dicas começaram a ficar mais reduzidas, mais nichadas. Eu passava uma mensagem muito pequena em um texto muito grande. Então eu cometi esse erro, por exemplo. Eu comentava que eu estava tentando ajudar as pessoas, mas olha só o que eu falava. Se você está em 2020 e usa sua máquina principal sem um SSD, deveria saber o que está perdendo. Fez uma diferença brutal no meu setup. Ok, qual é a mensagem aqui? Use um SSD. É literalmente isso que eu queria escrever. Mas eu não sabia que isso aqui não ia dar resultado. Então eu continuei postando. Assim, eu não coloquei tanta pressão em mim. Então eu só continuei postando aquilo que eu achei que poderia ajudar alguém. Então, continuando nessa vibe, eu fui modelando o meu perfil para furar uma bolha. Aqui no caso eu ainda estava na bolha brasileira. Eu gostava de competição de digitação, eu gostava de temas. Aqui o próprio Zeno Rocha, fundador da Resend, na época ele não tinha feito a Resend ainda, eu já seguia ele. Eu postava que, tô hypado pra gravar. Isso é bem legal, tá? São updates sobre a tua personalidade. Não são coisas que vão quebrar um perfil profissional, não é isso. Mas o que você quer efetivamente fazer é agregar valor para as pessoas que precisam. Então, cara, não para de pensar que se você der uma dica, isso não vai mudar nada na vida de ninguém. Um like, uma view, qualquer coisa já significa alguma coisa pra mim. Já significa que eu melhorei a vida de alguém, que eu posso estar causando um impacto que vai mudar a vida dessa pessoa. Então, eu continuava com essa fé. Olha, eu talvez não saiba me expressar ainda, mas eu vou conseguir chegar lá. E não tinha ninguém pra me falar isso, né? Quando eu tava começando. O que eu tô falando pra você agora é tudo mastigado, mas naquela época eu só não sabia como crescer um perfil. Então eu comecei a postar. A graça tá na jornada. Eu comecei a postar, fiz retweet da empresa que eu trabalhava, que era a Rocket Seat. Postei aqui, que semana, hein? Cheguei a postar mais um Code Challenge saindo da jaula. Então, assim, eu tinha o quê? 18, 17 anos aqui. 18 anos, 18 anos. E eu, sim, acho que 2020, 19 anos. Eu só não sabia muito como crescer. Então, subindo aqui
na minha evolução, eu comecei a postar alguns vídeos no YouTube, canal da Rocket Seed. Eu jogava videogame na época ainda, que era o lançamento do Valorant. Em 2 meses estava diamante. Eu gostava muito de jogo de tiro, FPS e tudo mais, coisas que hoje em dia eu já não faço mais, mas eu adorava, né? Então, assim, qual é a parte principal, qual o aprendizado que você pode tirar disso? Quanto mais nichado o seu perfil for, melhor vai ser para você. Quanto menos você falar de coisas que não importam, quanto menos ruído você gerar, melhor, tá? Não tô falando que não dá para crescer com memes. Você vai conseguir sim um público de baixa qualidade. Se você quiser um público que gosta de memes, que gosta de brincadeira, que gosta de não produzir nada e só consumir, você consegue. Não era esse o meu foco. Então hoje você pode ver aqui, eu tenho 5.700 seguidores, eu sigo só a nata, só 200 pessoas, os melhores que eu conheço. Por que que eu fiz isso? Eu dei um follow em todo mundo lá no começo, quando eu tinha amigos de infância, amigos do ensino médio. Eu dei um follow em todo mundo, não porque eu odeio eles, eu gostava desse pessoal. Mas a diferença é que a gente claramente estava seguindo caminhos opostos, tanto é que hoje a gente nem se fala mais. Então, assim, crie um perfil em que você fura uma bolha e eventualmente vocês vão ver aqui como que eu fiz isso, né? Então, aqui eu comecei a gravar UI Clones, eu percebi que já teve uma atração bem maior, porque o pessoal queria saber como fazer interfaces melhores, mais específicas, mais bonitas, mais complexas. E eu, naquela época, eu era muito ruim em front-end, eu era muito ruim em UI. Foi por isso que eu comecei a gravar esse quadro. Foi por isso que eu comecei a postar no canal da Rocket Seed, porque eu era ruim nisso e eu queria ficar bom. Só que no processo eu percebi, caramba, se eu me melhorar e postar sobre isso, mais pessoas vão ficar inspiradas. Tanto é que eu recebi depoimentos. Caramba, Rods, meu salário dobrou para 10 mil reais por causa do seu vídeo. Eu comecei a parar de ter medo de front-end. Caramba, Rods, eu só sabia back-end. Quem aí, inclusive, está assistindo agora e veio dessa onda dos UI Clones, que, na minha opinião, foi o meu trabalho, minha obra mais orgulhosa aí que eu tive até hoje, foi esse quadro lá no canal da Rocket Seed, que tem 12, 13 vídeos que eu gravei por lá. Eu aprendi Flexbox com vocês. Eu aprendi Grid com vocês. Então, eu tô aqui hoje justamente porque um dia eu ensinei pessoas. Então, impulsionar pessoas é o que você tem que fazer para conseguir um grande resultado, seja uma vaga que você quer, seja reputação, status, qualquer coisa. Então, você precisa impulsionar pessoas. E agora eu vou te falar onde está um molho para conseguir a tua vaga na gringa, né? Ou conseguir a sua vaga localmente, ou tanto faz. Descubra o que os desenvolvedores mais querem. Então, muita gente me seguia, não tinha Mac, assim como eu, meu sonho aqui no Brasil era ter um Mac, né? É meu primeiro MacBook. Eu postei um vídeo de como... isso aqui podia ser um tweet, tá? Não precisava ser um vídeo. Mas eu postei um vídeo de como customizar uma distribuição Linux chamada Kubuntu, que era muito famosa na época, como deixar essa distribuição Linux da sua cara, como deixar do jeitinho que eu queria. Então eu aprendi a fazer isso e eu postei um vídeo só, na inocência. Eu acho que esse vídeo já bateu mais de 50 mil views no YouTube. Eu arquivei ele algumas vezes por conta de alguns problemas que eu tive pessoais, né? Não tem nada a ver, né? Ninguém quis derrubar meu vídeo nem nada, mas eu quis parar o vídeo por um momento, mas eu voltei ele várias vezes. Qual é o ponto aqui? Eu comecei a agregar valor para as pessoas, você pode ver que o like já começou a subir, então eu ainda cometi alguns erros, não sabia postar direito, colocava link no tweet, mas eu tava indo lá, eu tava tentando, ó. Postei uma print aqui, agregando valor pro pessoal que me segue. Então eu pegava a maior dor deles e resolvia em um formato de vídeo, ou até mesmo você pode resolver hoje em dia em tweet, que é até mais fácil, inclusive. Então eu praticamente fiz o meu marketing pessoal ajudando desenvolvedores a ganharem mais dinheiro. Então, como que você ganha dinheiro? Como que você ganha uma vaga dos sonhos? Resolvendo a dor de alguém que está lá dentro. Então, de novo, como que você consegue uma vaga, por exemplo, dentro de uma empresa do Vale? Criando alguma coisa que, ou resolvendo uma dor
que um desenvolvedor daquela empresa, ou um CEO, um founder, está tendo hoje mesmo. Então, vamos lá, vamos fast forward para o momento que eu consegui ter mais visibilidade, né? Eu comecei a postar dicas de hardware, eu comecei a postar UI clones, meu setup, que era uma coisa que eu gostava muito, aqui foi meu primeiro setup, eu fiquei super feliz. Você vai subindo aqui, vai vendo que eu postava sobre hardware. Até aí, as dicas não eram muito de dev, eram mais focadas em hardware mesmo. Aqui eu montei um estúdio, queria gravar vídeos, já tinha uma visibilidade do UI Clone, mas eu sabia que eu queria furar a bolha da gringa. Nessa época, como eu era instrutor no YouTube, eu já estava recebendo vagas no meu LinkedIn, eu já estava recebendo e-mails de empresas brasileiras mesmo, vagas que pagavam de 10, 15 mil reais para um nível sênior, sendo que eu ainda, né, me considerava júnior em tempo, mas eu tinha total potencial de acatar essas vagas. Quando você vai subindo aqui no meu Twitter, vai percebendo que em determinado momento o pessoal começa até a postar que estavam fazendo os UI clones que eu postava, que eram as aulas, e acabei impactando milhares, centenas de milhares. Tem vídeo aí com mais de 100 mil views, impactei muita gente. Você precisa de tudo isso para crescer um perfil? A resposta é não. Você não precisa disso, inclusive vou te mostrar perfis de alguns amigos que conseguiram tudo isso sem gravar muitos vídeos, sem ficar, digamos, famoso na internet. E vamos lá, vamos continuar aqui subindo. Eu postei questões de mentalidade, eu repostava muita coisa e eu comecei a diminuir a frequência dos reposts. Então, como você pode ver, eu postava muita coisa pessoal. Eu errava nesse sentido. Mas aqui eu já tinha alguns leads, né? Aqui foi quando eu saí da Rocket City, eu comecei o meu primeiro trabalho na gringa. Aí você fica, Rods, como que você conseguiu a sua primeira carreira na gringa ou a primeira vaga? Basicamente, eu vi um vídeo do Felipe Deschamps, né? Eu não tinha nenhum contato na gringa, todos meus contatos aqui eram brasileiros, porque eu não tinha furado essa bolha ainda. Era um vídeo que o Felipe Deschamps ele explicava assim, como que você faz para conseguir um trabalho fora do país, e a empresa chamava Xteam. E nesse vídeo tinha um link na descrição para job board da Xteam. Eu apliquei e por sorte eu consegui uma entrevista que deu muito certo. Naquela época eu tive sorte de passar numa job board. Beleza, isso foi só o meu primeiro trabalho. Hoje em dia o meta mudou. Quantos amigos você conhece que estão tentando passar no job board para entrar numa vaga fora do país? Não estão conseguindo ser notados. Com inclusive o avanço da IA e as LLMs ficando cada vez mais potentes, você vai ver CVs totalmente bloated, CVs mentirosos, inclusive CVs que são até verídicos, mas que eles simplesmente são ignorados. Um recrutador tinha 7 segundos para ler o teu CV, hoje em dia ele pode ter até menos. Então é um jeito muito bom de perder o teu tempo. Então, quando eu comecei a compartilhar conteúdo em inglês, esse meu texto apareceu pros gringos. E aqui foi a virada de chave. Eu tomei muito unfollow no meu Twitter de quem é brasileiro. O pessoal postava, inclusive, em cima das minhas publicações, a galera comentava em português, mesmo que o meu conteúdo fosse em inglês. Eu tive toda essa fase de transição pra gringa. Então eu comecei a postar coisas em inglês, o pessoal parou de me seguir e eu comecei a furar uma bolha. Por mais que fosse mínimo, por mais que o impacto fosse pequeno, eu resetei a minha jornada em furar bolhas. Eu já tinha dominado aqui no Brasil e eu queria dominar lá fora também. Eu queria entender o que é esse tal de Silicon Valley, por que eles são tão bons. Beleza, eu até entrei em uma consultoria, mas por que eu. Tipo assim, eu entrei numa consultoria. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Você entrar numa consultoria que é gringa, isso não é tão difícil. Eu queria entender como eu entro num time com a Vercel. É isso que eu queria entender. Como que eu faço pra entrar na minha empresa dos sonhos? O que esses caras têm de bom que eu não tenho? Eu venho de uma realidade em que eu nasci em São Paulo, numa cidade específica de São Paulo, em que eu morei por grande parte da minha vida e que não era uma cidade... Pô, você não vai achar um Harvard, você não vai achar... Até mesmo a USP não era próxima de onde eu morava. E eu não tinha um objetivo de passar numa boa faculdade. Então, como que eu iria competir com o pessoal da US?
Na minha cabeça, tudo que importava era o seguinte: comece a seguir pessoas melhores do que você e ajude elas em algo que elas estão tendo dificuldade. Essa é a virada de chave. Comece a ajudar pessoas melhores do que você. Não existem pessoas melhores do que você. Geralmente, eu só tô falando aqui no nicho em que você está, pessoas mais habilidosas do que você. Você tem que se tornar tão habilidosa quanto elas e publicar isso de uma forma que elas possam interagir com você. Isso pode resultar em um referral interno, isso pode resultar em uma sementinha que foi plantada e que o CEO começa a te seguir às vezes, e eventualmente chega uma vaga na tua DM. Eu vou te mostrar daqui a pouco algumas vagas que chegaram para mim em DM, em e-mail e outras maneiras, né? Mas como você pode ver, eu parei de dar tanto retweet, comecei a postar o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, o que eu queria e genuinamente tinha dúvidas. Eu marcava os influencers para eles responderem as minhas dúvidas. Eu marcava pessoas, tecnologias, para conseguir chegar no pé dessas empresas. Então, assim, eu queria uma vaga melhor do que a que eu tava na hora. Então, foi por isso que eu mantive meu perfil, basicamente. Eu queria uma vaga melhor. Eu não necessariamente queria manter o meu perfil, mas eu queria uma vaga melhor. Você pode ver aqui que eu tive muita inconsistência até chegar a migrar pra Holanda e tal, mas pra mim foi isso que funcionou. Eu comecei a postar tudo que eu tinha interesse, comecei a simplesmente twittar em inglês. Deixei aqui que eu tenho interesse em DX, interfaces, comecei a interagir com Linear, comecei a interagir com Vercel, marquei Turbo Ripple, PNPM, Qualcomm. Até hoje aí eu tenho um follow do founder do Qualcomm. Eu não interagi com ele até hoje, mas ele me segue. Então, assim, eu comecei a mencionar pessoas e tentar ajudar elas de alguma maneira, né? Você pode perceber que aqui eu impulsionei o Linear, porque essa party que eles estavam tendo, eu fiz um videozinho bem pequeno, eu nem precisei programar nada. Eu fiz um vídeo bem pequeno de uma party, de uma festa que estava tendo dentro do Figma do Linear. E aí eu postei, acabou que pegou um like, porque eu marquei eles curtiram de volta ou repostaram, e eu acabei pegando mais seguidores ainda. E esses seguidores que seguem o Linear, como você já sabe, são pessoas com um alto padrão de qualidade. Então esse pessoal gosta muito de bom código, de bom produto. Então eu acabei ganhando um lead de pessoas que são extremamente talentosas e que não ficam medíocres onde elas estão. Como você pode ver, também cheguei a dar uma opinião aqui sobre uma palestrante da Vercel Conf. Eu fui interagindo com essas pessoas sutilmente, eu furei a bolha aos poucos, eu não entrei direto de cabeça para ser um cara foda. Eu só comecei interagindo com pessoas que eram melhores do que eu ou que tinham chegado onde eu queria, mas eu nunca também deixei de ver a comunidade brasileira. Eu nunca deixei de ajudar quem estava precisando. Eu nunca deixei, porque isso é o que me energiza, isso é o que eu tô fazendo agora. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é impulsionar quem você pode e se conectar com pessoas que já chegaram onde você quer. O Twitter, ele é o hack, porque hoje ele não tá bloated, ele não tá sobrepopulado como o LinkedIn, você vai ver muito, muito ruído. Claro que no Twitter tem ruído, mas aqui eu sinto que é muito mais sutil, você consegue seguir quem você quer, você consegue ter uma rotina de postar somente as coisas que lhe fazem questão. Então, por exemplo, olha só o tipo de coisa que eu postava no meu perfil. São 4 prints de páginas que eu admirava. Querendo ou não, essas coisas compound, essas coisas crescem e acumulam em cima uma das outras. Pessoas começaram a me seguir justamente porque eu tinha um senso estético legal, não era porque eu era um bom designer. Talvez eu fosse um bom designer. Na cabeça deles eu poderia ser um bom designer, porque eu tinha um bom senso estético, né? A época do neon, a época do RGB. Aqui eu postei um vídeo sobre T3 Tech. Então eu comecei a ajudar pessoas iniciantes a fazerem coisas, né? Meu foco nunca foi público expert. Hoje em dia, sim, eu já tenho um público mais expert. Mas naquela época eu não tinha conhecimento para ajudar expert. Então eu só
botava minha cara nas talks, eu aplicava para conferência, eu fazia todo o meu marketing pessoal, às vezes eu postava alguma coisa no LinkedIn também. Então, conforme eu fui parando de ser somente um seguidor, mas também não somente um consumidor, mas eu comecei a ser um produtor, eu comecei a criar coisas mais do que consumir, pessoas começaram a me seguir, ver o que eu posto. Essa aqui era a época dos super botões no CSS, 3 anos atrás nem parece. Foi quando eu comecei com esse lance de design, foi quando eu comecei a pensar no termo design engineer. Inclusive foi aqui que eu consegui o follow de um cara que eu admiro muito, que é o Rauno. Ele trabalha na Vercel hoje em dia como Staff Design Engineer. Ele me seguiu nesse dia. Eu falei, what a necessary question. I'm excited since I finally found a proper name for the role that I fit the most. Eu simplesmente postei, olha, eu acho que esse termo design engineer é muito legal. Talvez eu me identifique com ele, porque eu passo muito tempo trabalhando em detalhes, eu passo muito tempo fazendo animação, eu passo muito tempo trabalhando com pixel, com cores. Então, existia uma role só pra isso. Eu fico feliz de existir essa role. Foi isso que eu quis dizer aqui. Tem um like nesse tweet. Eu não sei quem curtiu esse tweet aqui. Deixa eu ver. Então foi um amigo meu que também é design engineer. Então, como você pode ver, o Rauno, ele me seguiu por conta de uma notificação de um retweet que eu tive. Tá? Às vezes foi por causa desse aqui ou do outro, não sei. Mas as tuas interações e a imagem que você passa, você pode ver que eu tenho uma bio bem enxuta, ela reflete diretamente em quem vai te seguir, como eles vão te enxergar, os seus valores, tudo que você é. E depois de um tempo até eu comecei a criar coisas, né? Então, como você pode ver, eu parei só de postar. Eu parei de postar coisa todo dia. O foco não era mais só interagir. O meu foco era criar alguma coisa que fosse a melhor solução do mercado. Então, teve um certo dia, inclusive, e eu vou deixar essa conversa até para outro vídeo, que eu fiz uma biblioteca, que ele é um input de multifactor, sabe? Esses 6 quadradinhos aqui que às vezes você tem que logar em algum serviço, se chama OTP. Quando você tem que colocar um SMS, um código, alguma coisa assim. Eu fiz a melhor biblioteca da internet inteira em menos de 20 dias aí, fazendo live stream no Twitch. Se você quiser, inclusive, me seguir, minha Twitch é rods_g. Eu também estou fazendo um produto ali que eu estou vendendo, que é um curso, como que você faz passo a passo para conseguir, né, na minha opinião, no meta atual, uma estratégia para você conseguir a tua primeira vaga fora do país, não só a primeira, mas pode ser a tua segunda, a terceira, uma vaga melhor, uma vaga só ali da nata, uma bolha que você quer furar. Então tá aqui na descrição do vídeo, mas continuando, eu postei um simples input OTP, que foi uma biblioteca que eu fiz enquanto eu estava resolvendo um freela para o meu amigo João Schmitz. Então eu fiz aqui esse site inteiro, eu programei ele praticamente, já tinha o design pronto, eu prestei serviço e hoje em dia ele está aí bonitinho no ar, ele tem um mapa e tal. Inclusive aqui ó, tem a página de detalhe do imóvel. Esse player aqui fui eu que fiz na época, que eu me lembro bem. Então teve um momento aqui na plataforma que eu tive que colocar um input, um SMS, eu tive que fazer um OTP. E na época eu até procurei no Google React OTP, eu comecei a procurar tipo inputs que fossem bons, sabe? E eu até encontrei esse aqui, ó, 180 mil downloads. Eu queria seguir o design que o designer tinha feito. Então, no design que ele tinha feito, eu tinha que colocar quadradinhos separados. E por conta disso, não podia ser só um input. Eu tive que criar 6 inputs para gerenciar um. Eu pensei, caramba, isso aqui não é acessível. Então eu criei minha própria biblioteca. Acabou que ela deu muito certo. Nas primeiras 24 horas, eu peguei mais de 300 mil views no site. E basicamente, esse projeto bombou. O CEO da Vercel, ele viu, ele retweetou. Eu consegui muita tração por conta de um projetinho que eu achei que nunca ia dar nem diferença, assim. Eu achei que Cara, quando eu postei isso aqui, ó, eu não fazia a menor ideia. Pegou 34 mil views nesse post. Inclusive tem o próprio Roch G, que é o Guilhermo, que é o CEO da Vercel, ele retweetou sobre o OTP. Ele pegou aqui, ó, 250 mil views. Isso aqui foi em menos de 20 horas. Ele pegou o que? 200k de views. Muita gente usando a library, gente comentando, criando issue. Isso aqui foi o boom da minha carreira. Isso aqui foi o que me impulsionou para
para vagas ainda melhores, foi aqui que eu bati o famoso 60k mês, foi aqui que eu consegui as empresas me chamando diretamente na DM. Eu acho, inclusive, deixa eu olhar aqui, quando eu postei que eu tava fazendo o Input OTP, por conta de toda essa validação que o pessoal me trouxe aqui nas redes, e as features, o empenho que eu coloquei, teve até um youtuber que postou um vídeo, ele fez a People Really Like This New Component, que é o Josh, e simplesmente, eu acho que tem algum comentário aqui, ó, esse cara acabou me contratando, que é o Chronarch, não deu certo, eu não gostava muito da empresa, não gostava muito do produto, mas eu acho os caras super legais, super gente boa, ele acabou me contratando nessa época, foi meu primeiro salário, digamos assim, alto. Eu tive também, como você pode ver, ó, o Guilherme Rocha, ele comentou no meu tweet. Eu nem segui, ele não me segue até hoje. Ele veio aqui e comentou. Ele é o CEO de uma das maiores empresas em infraestrutura para devs hoje em dia. Você pode ver aqui que outros devs incríveis comentaram também. Alguns começaram a me seguir, foi nessa época. Então, assim, para mim, qual que é a parte principal de você fazer o seu marketing pessoal? Você pode ver, eu era um menino. Eu postava meme. Eu evoluí furando a bolha suavemente, sem saber muito o que eu tava fazendo. Mas eu tinha um feeling de que eu tava me aproximando do grupo de pessoas que eu queria. Então você é a média das pessoas que você mais convive. Muita gente fica na mesmice de ficar em job board, de ficar refém do dólar, de ficar refém do mercado. E cara, não é assim. Não é assim. Ou você escolhe fazer parte do top 1%, ou você tá fora. É simples assim. Não tem outro jeito de você conquistar uma reputação sem você merecer. Você precisa. Então, minha recomendação é que você comece a focar no que você mais gosta. Eu sou back-end. Posta snippet de código back-end. Faz vídeo explicando como que você escalou um produto. Cara, faz o máximo que você pode se você for front-end para mostrar suas UI, sua interface, como que usa, como que tá o código, os snippets, questões mesmo de DX. Cara, quando eu fiz o Input OTP, eu me importei com cada pedacinho. Ó, hoje em dia a gente tá aqui com 1.500.000. O quê? O quê? A última vez que eu vi eu tava com 1 milhão. Hoje eu tô com 1.500.000 downloads por semana. O Input OTP, ele bateu aqui no ChatCN, né? O ChatCN, ele me impulsionou, eles adicionaram o Input OTP como biblioteca oficial no ChatCN, inclusive, eles fizeram um design aqui. Tive colaboração com o Chad. Hoje, inclusive, se você entra no repositório do Input OTP, cadê ele? Deixa eu voltar aqui. Se você entra no repo do Input OTP, você vai olhar aqui nos contribuidores. Olha quem tá aqui. É um homem. Então, assim, quando eu comecei, eu não esperava nada disso. Só aconteceu, né? E acho que é essa a lição que fica. Um dos caras que eu mais admiro, tá, ele pode me dar um unfollow a qualquer momento porque a gente não interage o suficiente. Até pode, por enquanto ele tá aqui. A gente não é pior que ninguém. Brasileiro é o melhor tipo de desenvolvedor esforçado. A gente é almejado pelos gringos. Inclusive a gente recebe menos, né? Porque eles sabem que não precisam pagar um salário tão alto porque nosso custo de vida é 4 vezes, 5 vezes, às vezes 10 vezes menos que o Silicon Valley. E você estando disponível aqui no Brasil, eu tô aqui no meu escritório, que hoje é um quarto estúdio que eu tô morando. Ele tem um ar-condicionado, eu tô no meu conforto, eu tenho uma câmera legal, eu sou orgulhoso da minha vida de hoje, eu gosto do que eu conquistei e eu tenho muito mais pra conquistar. Eu tô aqui, claro, tem muita coisa que eu não expliquei ainda, como as melhores táticas de como tu faz um tweet, o que eu aprendi, como impulsionar, como você faz pra interagir pela primeira vez ali com alguém, como que você faz pra, por exemplo, conseguir uma possível indicação. Tem algumas táticas que são um meta, que é a maneira de você conseguir impulsionar, deixar o seu processo mais rápido. Mas só falando o que eu já falei aqui nesse vídeo, você pode ver que furando a bolha é você seguir pessoas, por exemplo, o TenStack é uma... Qual é o nome dele? Tanner Linsley. Não sei se tu já usou o React Query, mas
eu tenho um amigo que ele conversou com o Tanner Linsley e ele fez uma biblioteca, o nome dele é Luke Morales, né? Esse cara, ele conseguiu uma vaga na gringa sem precisar fazer tudo que eu fiz em questões de vídeo e tudo mais. Ele fez bibliotecas, né? Ele, a Laura Beatriz, são todos caras, assim, pessoas muito fodas, que eu recomendo você seguir eles, porque eles têm uma trajetória inspiradora, tão inspiradora quanto a minha. Ele trabalhou na WorkOS ali, o salário era bem bom, tem um podcast que você consegue achar na internet. Então, assim, a maioria das pessoas tem esse pensamento limitante de que, pô, eu não posso postar em inglês porque a galera vai me zoar. Ah, eu não posso gravar vídeo porque eu vou ser taxado como vendedor de curso. Irmão, eu mudei a minha vida porque eu comprei um curso da Rocket Seat. Eu gastei 2.000 e pouco. E na época eu recebi o meu primeiro salário, foi 4.000 reais caindo na conta. Foi incrível. Eu tive tudo de volta. Eu não tô falando aqui que você vai receber tudo de volta em um mês. E, inclusive, a competição piorou. Em 2025, é extremamente competitivo estar no mercado de júnior. Mas se você tem 2 anos de experiência, se você sabe minimamente o que você gosta e o que você está fazendo, não tem motivo para você colocar a tua visibilidade no zero. A oportunidade, ela é... Oportunidade é igual tua visibilidade vezes o seu talento. Se você tem 1.000 de talento e não tem um Twitter que as pessoas possam te encontrar, ninguém vai saber que você existe, entende? Assim, é a questão de... Pô, ou você depende de uma job board, de uma chamada, ou você... Vou até te mostrar daqui a pouco as minhas mensagens que eu recebi. Mas se você, inclusive, olhar no meu perfil, from Guilherme Rhodes, quando eu postei sobre o Input OTP, que é o que eu tava construindo na época... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tomara que eu ache. Eu não tô conseguindo achar o meu lançamento aqui do Input ATP. Cadê? Deixa eu achar isso aqui. Só um momento. Eu sou maluco. Aqui, ó. Vaga do Tailwind CSS. Pagava um bom salário. Eu gosto muito deles. Eu fiz um protótipo com o melhor que eu podia na época. Esse aqui era o melhor design que eu podia fazer naquela época. Hoje em dia eu já olho e não acho tão bonito, mas é o melhor que eu podia fazer. Eu tentava, eu era esforçado. Então, assim, se você não se esforçar, ninguém vai. Entendeu? Ó, aqui, ó, o próprio Emil, que ele era a Mariana Castilho, que trabalhou na Vercel como design engineer. Acho que ela era só designer no caso, mas agora ela já é uma design engineer. Você pode ver aqui que tem o Brandon, que foi o meu primeiro sponsor. Que, cara, eu fiquei, caramba, esse foi meu primeiro sponsor e eu fiquei super feliz. Logo em seguida, eu tenho aqui um sponsor do Emil Kowalski, que ele me doou uma grande parcela aqui, uma grande pizza, né? Absurdo. Então, eu fiquei muito feliz com essas doações. Eu percebi que eu tô em um nível que o pessoal já acha que eu tenho autenticidade e que eu tenho capacidade para fazer as minhas próprias coisas. Então, é o famoso fake until you make it. Aqui no Brasil, a gente tem o povo mais energizado do mundo, o povo mais animado, o povo bondoso, um povo caloroso. Eu não vejo nenhum motivo para não dar certo. Então, assim, quando a gente vê o lançamento inicial do Input OTP, antes de eu fazer todas essas features que eu estou mostrando, você vai até ver, ó. Input OTP, olhando os comentários dele, cadê? Ok, acho que foi bem aqui que eu postei ele. Ok, eu postei um Input OTP e se você olhar, eu acho que tem alguém aqui me oferecendo um trabalho. Ou o cara deletou, eu não sei, mas muita gente aqui me contrataria, tá? Galera que tá compartilhando aqui, tá comentando, me contrataria por conta desse trabalho que eu fiz. Ó, esse aqui foi um deles, né? Como eu disse pra você. Mas teve um carinha específico que ele falou looking for a job, alguma coisa assim. E eu achei interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar, se eu colocar meu nome. Guilherme. Guilherme Rhodes. Looking job, alguma coisa assim. Aqui, ó. Basicamente eu fiz um input ATP e na publicação do Roth, alguém comentou assim: isso seria muito útil aqui na minha empresa. Procurando por um trabalho, Rods?
Então aqui mesmo eu já podia fechar um trabalho sem ter que fazer entrevista, porque, pô, se você quer ver meu código, tá tudo online. Você vai no meu GitHub, você vai ver como eu respondo as issues, você vai ver como eu faço as pull requests, você vai ver tudo aqui, ó. Como que eu faço minha pipeline, você vai ver meus sponsors, você vai... Esse é a prova de que eu sou capaz de fazer o trabalho. Então eu não preciso fazer uma entrevista para provar para você que eu sou capaz de fazer o trabalho. Então acho que essa é a visão que eu quero te trazer aqui pro vídeo. A gente tem que sonhar grande e começar pequeno, sabe? Então, qual é a atitude de maior impacto, mas sendo a menor atitude que você pode tomar hoje? Eu acredito que se você começar a plantar essa semente, ela vai ser muito mais recompensadora do que, claro, ano passado, por exemplo, eu tive que. Teve um momento que eu estava totalmente parado, que foi antes do Input OTP. Eu apliquei, acho que foi 2023, final de 2023. Eu apliquei para mais de 50 vagas via Jobboard, não recebi nada, nada de volta. Hoje em dia eu praticamente não aplico, eu não aplico mais, eu só recebo vaga na DM. Né? Eu vou dar uma pausinha agora para te mostrar qual é o tipo de vaga que eu recebo por lá. Ok, esse aqui é interessante. Eu apliquei no. Na verdade é o seguinte: eu tava sem emprego aqui em novembro de 2023. Eu cheguei na DM de um carinha que era um founder que eu tava super interessado, né? Que era o Cronarch, ele é o founder do Anki. E o que aconteceu? Olha só que interessante. Em novembro de 2023, eu falei que eu tava interessado. Ele falou: Ó, aplica. Eu não apliquei porque era uma job board. Aí depois disso, eu falei pra ele que o sign-up da Anki não tava funcionando. Ele me ignorou. Quando eu Quando eu fiz uma live na Twitch, depois de postar o Input OTP no meu Twitter e ele acabou bombando, o Cronarch ele apareceu na minha Twitch TV. E no mesmo dia ele começou a discutir comigo como posso dizer, uma proposta de trabalho. Então, não precisei fazer entrevista, não precisei fazer nenhum processo seletivo, foi somente uma conversa sobre expectativas e tudo mais. Como eu digo, eu não vou esconder aqui as empresas, se você entrar no meu LinkedIn você vai achar as empresas que eu já trabalhei, mas não existe uma maneira simples de resumir todo mundo. Todas as empresas vão ser desse jeito, vão chegar em você na sua DM, vai ser fácil desse jeito, mas a exposição vai trazer oportunidade. Se você for excepcional, o pessoal vai notar. E se você não tiver tempo para fazer o processo, eles vão facilitar para você. Porque você não tem tempo. Você tem habilidade, mas você não tem tempo. Então, eles vão pagar caro por tipo, para te compensar, para você fazer o teu melhor na empresa deles enquanto você tem tempo. Então, assim, se tu quer uma vaga boa, eu particularmente não pensaria duas vezes, porque essas pequenas sementes que você planta podem te trazer a lugares incríveis. Devs que você admira te seguindo de volta, empresas chegando na tua DM diretamente, startups loucas para criar um produto querendo que você faça parte da jornada. Algumas delas vão fazer retreats, viagens, aí tu vai conhecer o Vale, daí você vai conhecer a Europa, daí pô, vai ter um retreat no Brasil, daí é muita coisa que você tá abdicando às vezes, até mesmo uma empresa brasileira, se você tá começando agora, se mostra melhor que a média, cara. Vai para cima. Encontra alguém que precisa de ajuda e ajuda. Então assim, pega um dev lá de uma empresa, tipo um dev do Nubank. Vai que eles estão construindo alguma coisa hoje, um projeto hoje, você supostamente vai no Twitter e posta que você resolveu a dor deles sozinho, assim, num projeto indie pequeno. A galera vai te notar. E eu acho que hoje o Twitter ele ainda não é lotado. Hoje você ainda tem a chance de pessoas te seguirem e olharem para o que você posta, né? Hoje o ruído ainda não é tão grande por lá. Então, assim, eu recomendo. Não deixe o teu marketing pessoal para trás. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem um link aqui embaixo na descrição. É um curso que eu vou lançar em alguns dias. E eu acho que ele vai documentar tudo o que eu precisei fazer e o que eu faria hoje no Meta de 2025. Claro que a maior parte do trabalho é seu. Então, eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal se fez algum sentido pra você esse vídeo. E eu te vejo na próxima.